Então, olá, mais um episódio dos Trilhos do Peregrino e desta vez eu trago a minha querida Sofia Batalha para falar sobre um tema que é muito querido a nós ambas, a ecopsicologia. Bem-vinda, Sofia. Obrigada pelo convite também e por este trabalho de relação. A Sofia, para além de ser naturalmente uma das formadoras da escola, nesta área, tem aqui umas valências super interessantes na vida dela. E eu estava aqui, agora quando estávamos aqui a iniciar a nossa conversa, Sofia, estava-me a lembrar da primeira vez que eu te vi. Nós estivemos aqui, nós conhecemos-nos assim num daqueles encontros, pronto, que só acontecem nos últimos anos, que é começarmos a falar uma com a outra e resolvemos ir beber um café. Foi online primeiro, foi online Exatamente. primeiro e tivemos muitas conversas também E noutro tivemos processo. muitas conversas, é verdade. Sim, eu acho que esta é uma tónica, não é? Com todas as vantagens e desvantagens, esta tónica do online e esta permissão online para se irem conhecendo pessoas, naturalmente que não é com a profundidade que nós agora nos conhecemos, mas o online também traz ressonância, não Hum, é? E também traz este lugar do, a forma de falar esta pessoa, de onde vem, aquilo diz-me qualquer coisa. E efetivamente através do online e com este sentir, que foi o mesmo que eu tive contigo, eu tenho conhecido pessoas que se têm tornado de facto peças muitíssimo importantes na minha vida. E estava aqui a lembrar-me que tu foste uma delas, não é? Desde este lugar. Então, um dia destes vamos beber um café. Olha, então, mas quando? Olha, então, no dia tal, onde é que vais estar? E a gente acabou por se encontrar e beber um café e tivemos na conversa. E isto depois foi sim, continuando e pronto, e agora pela distância temos mais conversas online, mas já são conversas muito mais a sério também. sim, o online traz a potencialidade da relação, não é? Que depois se Sim, pode aprofundar, não é? Criar intimidade e, no fundo, exatamente. complexificar ao longo do tempo, não é? Pode haver um compromisso ou não, né? Nessa relação, mas o online tem essa vantagem também, para mim, pessoalmente falando, de dar a oportunidade de conhecer pessoas que eu não conheceria de outra forma. Que não haveria nenhuma forma de virmos a conhecer essas pessoas, provavelmente. Não é? Sim, sim, sim. Então é Sim, também muito rico. Sim, sim. sem dúvida. Nós vamos aqui falar de um tema que naturalmente para nós é muito querido, não é? Para ti é a tua linguagem, para muitas das pessoas que nos vão ouvir também é conhecido, mas eu imagino que para muitas pessoas que nos vão ouvir não é conhecido. Ou se o termo é conhecido, este lugar que ocupa de facto não é assim tão conhecido. Então, pronto, gostava já de trazer este lugar para quem te escutar pela primeira vez e, e que nunca tenha ouvido a palavra ecopsicologia ou que já tenha ouvido, mas não tenha aprofundado. Como é que tu apresentarias este território que habitas e que facilitas e que trazes aos outros? Hum, hum, sim, a ecopsicologia, se calhar começo por dizer que a ecopsicologia, da forma como eu a interpreto, como a experiencio e como também a praticamos aqui no âmbito da escola, a ecopsicologia não é uma adenda à psicologia tradicional. A ecopsicologia é um campo, não é? Um campo vivo, é uma teia vibrante que nos inclui, onde nós somos seres, somos criaturas automaticamente participativas e que estamos completamente embebidos nos sistemas e nos ecossistemas que nos dão vida, não é? Desde a água que bebemos, ao ar que respiramos, à comida que comemos, às relações humanas. E então, se calhar, assim, muito brevemente, este vastíssimo território da ecopsicologia, ele não se centra no humano, não se centra ou não termina nas relações humanas. E isto não é dizer que as relações humanas são más, não é nada disso, obviamente, não é? Engloba as relações humanas, mas não termina aí. Então é um campo muito mais abrangente, é no fundo uma, uma proposta, uma linguagem de uma relacionalidade maior que não se esquece de nós, porque nós não somos apagados, não é, do sistema, mas que nos
traz lugar, porque o nosso corpo é um campo de relação, já ele próprio, não é? E no fundo, hum, é- nós não nos podemos esquecer aqui da história da ecopsicologia, da história ocidental da ecopsicologia, não é? Onde surge uma série de profissionais nos anos 60 e do milénio passado, do século passado, Exatamente. que começam a questionar-se, bem, então temos andado a trabalhar, não é? Todos estes universos que cada pessoa é, não é? Estes universos internos, as suas memórias, o seu legado, enfim, todas essas dimensões internas. E houve uma série de profissionais que começaram a questionar-se: caramba, então, mas onde é que a psique individual se encontra? Onde é que o corpo se encontra? Não está no vácuo, não é? Não está em qualquer sítio, está sempre muito bem contextualizado, muito bem aninhado num certo espaço-tempo. E este espaço-tempo não é uma coisa abstrata. Este espaço-tempo é ecossistema, não é? É ecossistema desde coisas tão banais e tão prosaicas que nós normalmente, possivelmente, não tomamos como parte da nossa identidade e da nossa psique, como, por exemplo, o nascer do sol, os pássaros que estamos habituados a escutar de manhã quando acordamos, as árvores que nos envolvem, a forma que o vento toma no lugar onde habitamos, ou seja, tudo isso faz parte desta vastíssima rede de diálogo e de pertença. E talvez seja por aí que eu, enfim, vejo a ecopsicologia. Esse lugar com que tu vês a ecopsicologia, não é? E que na verdade é o espaço por onde nós caminhamos, também, e também aqui no trabalho que vamos fazendo, para mim é extremamente comovente. E se a primeira vez que entramos em contacto com ele, por vezes pode ser assustador ou contrastante, aquilo que eu fui sentindo na minha vida é que com o passar do tempo e ainda com muitos embates, não é? E muito, uou, mais isto, espera lá, ainda não viste isto, e também, mas ainda assim que me tem trazido cada vez mais pertença, Uhum, que me tem trazido cada vez mais conforto. uhum, É extraordinário o conforto de se ser mais um. uhum, 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 É tão anti aquilo que nós achamos, não é? Do ai, mas eu quero ser especial, ai, mas eu. E isso não está fora da caixa, não é? Não está fora da caixa, nós queremos ser reconhecidos ou fazer seja lá o que for, mas este lugar no ecossistema, eu ocupo o meu lugar, sim, eu pertenço, porque não posso não pertencer, queira ou não, mas eu sou mais um. Ai, a mim tem-me trazido um descanso, não é? Um descanso. A teia da vida mantém-se, a teia da vida continua, eu faço parte dela e eu sou só mais um. uhum, uhum, Nem sequer é só mais um humano, é só mais uma das muitas peças. E este lugar que tu trouxeste fez lembrar aquele exercício que numa das aulas que eu e a Patrícia damos, fazemos sempre, que é a teia de ancoragem, não é? E que tem a ver com isso, que quando nós perguntamos muito às pessoas, não é? Quais são os lugares âncora, não é? O que é que as trazem de volta a elas, o que é que lhes traz pertença, o que é que lhes traz o eu sou isto. E que apesar de nós, num primeiro olhar, achamos que são os humanos, as uhum, coisas que as pessoas vão buscar são exatamente essas. Não é que não haja relações humanas muitíssimo importantes e que as mantêm e ancoram, mas tem a ver exatamente com isso, o mar, o pôr do sol, o nascer do sol, a brisa a bater nas folhas das árvores. Uma paisagem qualquer que se habituaram a ver e que lhes traz de alguma forma um lugar de conforto. Nós não nos damos conta de que, apesar de acharmos que relações são coisas humanas, porque é uma linguagem muito rápida e muito acessível para nós, grande parte da nossa vida é construída e constituída por relações super íntimas com elementos não humanos. uhum. Sim, esse é um poder sagrado, não é? Esse é um poder sagrado que é tão natural que é normalmente completamente invisível.
É Sim, totalmente banalizado. E no fundo, é tão precioso, é tão vasto e é tão carinhoso e é tão monstruoso ao mesmo tempo. Nós aqui falamos sempre a linguagem do paradoxo, não é? Não, não, sim, não tem como não sim. falar a linguagem do paradoxo. Mas, mas é essa. Há um elemento também que se adiciona a esta linguagem relacional, que é o elemento do parentesco. Porque é muito diferente quando falamos numa ideia de relacionalidade mais ou menos abstrata. Eu relaciono-me com o pássaro, ou eu relaciono-me com a árvore, ou eu relaciono-me com o mar, do que eles são meus parentes. E vamos sempre um bocadinho mais fundo quando nos permitimos desconstruir uma série de premissas que têm vindo a ser plantadas em nós, do que é uma relação, da pertença ou não pertença, Isso. da própria construção da identidade, e como tu dizias ainda agora, não é? Tem sido plantado em nós esta quase que exigência de sermos diferentes, de nos destacarmos, de e isso, nós somos seres inerentemente relacionais. Nós somos seres coletivos. E esta linguagem hiperindividualista também é uma linguagem que nos violenta muito, a muitos níveis. E depois nós aqui acabamos por ter um bocadinho, não é? Aquilo que é plantado em nós é que depois o coletivo anula a nossa individualidade, não é? E não é de todo nada disso. Então, quando nós abraçamos a linguagem do parentesco, estamos de facto a descer de uma linguagem mais hierárquica e a aterrar na teia, que pode ser fragmentador, como tu trazias também, pode também trazer dor, porque obviamente a linguagem do parentesco é uma linguagem de intimidade, é uma linguagem de compromisso, é a linguagem da nossa família, não é? É a linguagem de com quem nós nos preocupamos, com quem nós queremos que esteja bem, não é? Com todas as Exatamente, ora aí nuances está. da vida, não é? E na verdade, quando nós adquirimos, incorporamos, praticamos a linguagem do parentesco mais que humano, seja com as pedras, seja com os pássaros, seja com o nosso cão de estimação ou com os nossos gatos, a nossa presença também muda. Então não é apenas inspirador de um ponto de vista abstrato. Eu costumo dizer que é mais voltar do que outra coisa, porque esse é o lugar do guardião, não é? Esse é o lugar de quem está atento e se preocupa, mas também traz dor. Naturalmente, é um processo de maturação, como eu costumo dizer, ou seja, não é só bonito e é maravilhoso, mas acresce também uma outra responsabilidade na própria relação. E nós sabemos isso com as nossas relações humanas, não é? Nós que temos essa responsabilidade de manter as nossas relações humanas com a nossa família e sabemos que nem sempre são fáceis, etc, etc. As relações com este mais que humano são exatamente a mesma coisa. Exatamente. Essa ausência de paradoxo que nós trazemos muitas vezes na sociedade, não é? Este lugar do é assim ou assim, é esta dualidade linearizada mesmo, ah, muitas vezes não nos permite viver isto. Não, nem nos permite estar aqui nesta dança de uma forma mais tranquila. Hum. Eu sinto que é mesmo esta ausência de paradoxo. E aqui em exemplo estavas a falar sobre isso. E eu sinto muito, ok, então, mas se eu tenho uma relação, não é? Se eu tenho uma relação de parentesco com os animais e agora tenho de comer, e como é que eu faço? Então, isso foi com as plantas, também deixo de comer plantas, porque tenho de cuidar. E muitas vezes não nos apercebemos do próprio paradoxo, não é? Mas se olharmos para o BBC Vida Selvagem, apercebemos, porque todos pertencem, mas a vida alimenta-se da vida, não é? E quando eu tenho fome, eu Claro. como, e isso faz parte da teia, e posso ser comida, não é? E isto faz parte da teia. Agora, é muito diferente o teu ataque para te alimentares ou para protegeres, não é? Um território teu ou dos teus que está a ser ameaçado, ou uma total alienação desta teia da vida
ou porque me apetece, ou porque nem sequer ligo para isto, ou não tenho consciência, não é? Porque este lugar também de defender o meu território e este lugar de me alimentar também é um lugar sagrado. Uhum, Também uhum, também merece um olhar consciente, não é? sem Que não dúvida, tem a ver com culpa, atenção, não é? Mas que tem a ver com isto também me faz pertencer sem dúvida, sem e dúvida. também me faz olhar para o sacrifício daqueles dos quais eu sou mais forte, neste caso, Uhum, não é? uhum, E um dia posso não ser eu tão forte. Então, é uma rede complexa, cheia de paradoxo, que para uma ocidentalidade cada vez mais linearizada, não é? E dentro de caixinhas, transforma este trabalho em qualquer coisa muito violento por vezes. uhum, uhum. Lá está, outra das coisas que tem vindo a ser plantada em nós, e que nós acabamos por inadvertidamente sustentar é a lógica da separação. Não é? E a lógica da separação corta a teia, faz buracos na teia, literalmente. Não é? A lógica da separação implica aquilo que eu ouço tantas, tantas vezes há tantos, tantos anos, que é eu não pertenço a lado nenhum. E estamos a falar aqui em termos existenciais, não estamos sequer a falar do corte entre cultura e natureza, não é? Certo, certo. Entre nós próprios e os ciclos do tempo, numa ideação de ciclo de tempo linear. Então, então há uma série de cortes que na verdade, aparecem em termos culturais também como respostas de trauma e respostas de sobrevivência, não é? No entanto, estes cortes evitam exatamente aquilo que tu estavas a dizer, evitam que possamos assumir o emaranhamento, possamos assumir o inevitável emaranhamento. A Vanessa Andreotti, ela tem uma frase que eu gosto muito, porque ela diz: o emaranhamento não é uma escolha intelectual, não sou eu que escolho estar emaranhado ou não. Eu estou, porque é uma realidade biológica e ecossistémica. É uma realidade do ecossistema. Eu, para estar vivo, estou inevitavelmente emaranhado. Não pode, não é? Então, dar conta dessa, dessa real relação que realmente nunca foi cortada. Há um dogma cultural que nos diz que sim, foi cortado. Mas em termos reais, se tivesse sido cortado, nós não estávamos aqui. Então, a relação de rede, elas sempre cá estiveram, independentemente de nós acreditarmos nelas ou não, não é? Mas era como trazias, no fundo, esta ideia de corte, ela tem-nos superficializado e tem-nos desvinculado, existencialmente, pelo menos, da teia da vida, não é? E lineariza a nossa forma de pensar, torna a coisa, vou dizer daquelas palavras que ninguém gosta, menos complexa. E a complexidade é outro paradoxo, não é? Porque a complexidade é aquele palavrão que normalmente uma pessoa diz complexidade e o corpo retrai-se porque é muito complicado. Complexidade não é complicação, porque Exatamente. o contrário de complexidade não é simplicidade, mas é reducionismo. É reduzirmos a teia, reduzirmos a vida e a sua vibrante, plural diversidade a uma só linha do que é importante, que é o ser humano, não é? E seguimos só essa linha, que é a linha do antropocentrismo, da centralidade do ser humano. E isto causa-nos grandes desgostos, que nós não sabemos nomear, porque nós não temos literacia, nós não temos palavras, nós não temos coletivo, nós já não temos cultura para nomear estas perdas internas. Há muitos autores que falam exatamente também como a perda do selvagem à nossa volta, como a perda desta vibrante teia, em termos de diversidade de animais, de plantas, causa perdas enormes na nossa psique e no nosso corpo, na nossa capacidade de relação. Então, este é o próprio, é um paradoxo de consequência, não é? Nós somos levados a acreditar que o ser humano está separado da natureza e, por estar separado da natureza, deixa de nutrir a própria natureza, mas a natureza continua a nutrir-nos a nós, sempre.
não é? Então, eu diria também que o caminho da ecopsicologia é um caminho de regeneração, de sanar estas relações, é um caminho de regeneração relacional, de nos podermos de novo recordar, como trazias, deste lugar que é um lugar tão precioso, não é? E tão vivo. E eu sou suspeita, obviamente, mas que é urgente que possamos tocar-lhe. Não, não vamos estar sempre neste lugar, porque culturalmente não vivemos nessa realidade, não é? Vivemos numa realidade profundamente humana. Claro, claro. Portanto, não estamos aqui a sugerir, quer dizer, mudanças radicais de e agora vou para a montanha e ser. Não é, essa não é. Sim, sim, Não há absolutismo, há caminho. exatamente. Há caminho e há afeto. É um caminho Hum, de afeto. Sim. sim. E trazendo esse lugar do não, não há caminho, ou seja, desculpa, do há caminho, não há um caminho, não há uma forma absoluta, não tem de ser de uma determinada maneira, trazia-te aqui, de uma forma muito simplista, naturalmente, não é? Mas esta questão do como é que se podem escutar estas diferentes vozes, mais do que humanas, Hum, na tua prática? hum. Porque isto é um lugar difícil, não é? Um lugar de reaprendizagem ou até mesmo desaprendizagem, não é? Para nos abrirmos a este lugar. Traz daqui um bocadinho, até para quem nunca ouviu esta linguagem, este espaço. Eu acho que há três coisas que eu quero dizer sobre isso. E quero começar pelo compromisso e pelo tempo. Como qualquer prática exige compromisso, exige tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Em termos muito práticos, o meu trabalho de escuta, o meu trabalho de presença é, bem, é em muitos pontos do território onde eu habito, mas é principalmente com uma ribeira que passa aqui. Eu costumo dizer muitas vezes, não é uma ribeira idílica, é uma ribeira urbana, profundamente asfixiada e poluída. E eu trago isto também porque muitas vezes, automaticamente, quando nós falamos destas relações, nós falamos em lugares idílicos. Na nossa Certo, mente, na nossa certíssimo. memória, o que aparece são esses lugares profundamente, que são maravilhosos, obviamente, mas muitas vezes não é de todo o que nós temos de possibilidade, não é? E a natureza é sempre natureza. E a natureza é sempre natureza. E a ribeira, enquanto correr, ela é ribeira. Então, esse é esse lugar, ou esses lugares, que eu vou a muitos pontos da Ribeira, onde muitas vezes vou. Ou seja, temos aqui o compromisso e temos o tempo. E o tempo implica que eu vou sem tempo. E isto nos dias de hoje é assustador. Como assim sem tempo? Porque eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho isto a esta hora, eu tenho isto a aquela hora. O sem tempo podem ser 5 minutos. Porque o que implica o compromisso não é estar, de repente, 2 dias ou 3 horas seguidos. Não, lá está, novamente, nós temos que trabalhar com o que é possível. Quando eu digo sem tempo, é sem tempo enquanto lá estamos. E isto implica com a terceira coisa que eu queria referir aqui. Ao compromisso e a este tempo mais lento, que quer dizer que quando eu vou ou estou com a ribeira, eu não estou a exigir dela nada. Eu estou ali. Ou seja, eu não estou, de novo, numa posição de extrativismo em que estou a extrair bem-estar, inspiração, ou seja, o que for da Ribeira. Então, este lugar é um lugar de dádiva, de tempo. Eu estou ali. E às vezes conversamos, e às vezes partilhamos histórias, e às vezes há coisas maravilhosas que acontecem no meu corpo, na minha imaginação, nessa presença, nesse comungar desse tempo comum. Mas não sou eu que mando, estou-me a fazer entender, ou seja, não sou eu que estou a controlar a relação. Eu não vou
para ali com um script ou com uma expectativa de que hoje vai ser maravilhoso e super inspirador estar com a minha Ribeira. Não, não. E às vezes é muito duro, porque ela às vezes berra e chora. E tudo isso é relação. E nós, seres humanos profundamente relacionais, nós sabemos disso nas nossas relações humanas. Às vezes até estamos bem dispostos e vamos ter com alguém de quem gostamos e essa pessoa está num estado devastado. E nós seguramos. Não é diferente. O desafio entre o compromisso, entre o tempo e um lugar ou uma presença mais em dádiva do que a extrair, é que não são relações verbais. E como tu trazias há bocadinho, não é? Nós estamos, e principalmente aqui no nosso contexto cultural, muito viciados, não é? Na, na linguagem verbal. Quando eu digo viciados, é no sentido de estarmos limitados apenas aqui como algo válido. Certo, certo. Mas lá está, era o que tu trazias, a base da nossa relação, a base dos nossos múltiplos diálogos é muito mais que verbal. Aliás, todos nós sabemos que 90% da nossa comunicação é corporal. E corpo é ecossistema, corpo é lugar. Então, novamente, não estamos a aprender nada de novo. É um recordar, só que é um recordar de algo que é tão potentemente simples para a nossa mente que está adicta de coisas rápidas, muito rápidas, muito rápidas, muito rápidas, de uma intensidade enorme. É desafiante esse baixar. Eu muitas vezes sinto, só para terminar, muitas vezes sinto quando. Desculpa, quando eu digo compromisso, eu não quero dizer que tem que ter, eu não tenho um plano a dizer vou lá todos os dias das tantas às tantas. Isso para mim não funciona, pessoalmente. O meu compromisso é um compromisso de que essa relação existe, é importante para mim, E é para ser nutrida. e é para ser nutrida dentro de tudo o resto. Portanto, ela faz parte da minha família, literalmente. Não é? É a minha parente. Um, mas esqueci de enfiar. Pronto. Mas estavas tão bem, eu estava aqui completamente embalada na tua conversa. Eu acho que eu partilhei isto contigo, não é? Estava a lembrar-me de um bosque onde eu caminhava, quando vivia aí perto de Lisboa, e havia uma determinada parte do bosque, não é? Com quem eu sentia que havia uma relação mais forte, uma relação mais potente. E muitas vezes me sentei aí, e mesmo quando fazia só caminhadas, se não tivesse muito tempo, caminhava devagar, quando passava essa parte. E trazia-me exatamente esse lugar, não é? Com o passar do tempo, havia alturas em que era mesmo um lugar de encontro e de alegria, e outras vezes um lugar de luto profundo, e muitas vezes um lugar de dor. E o quão foi um dos lugares de onde a quem eu me fui despedir quando me vim embora. Ah, exatamente, eu tenho de prestar a minha presença e até a minha justificação para não Uhum, voltar. uhum, E isso foi uma coisa muito importante para mim, porque era uma relação. Era uma relação que, ao contrário das outras que eu deixei em Lisboa, não funciona com um telefonema, não é? Nem claro, com um WhatsApp. claro. Portanto, foi um lugar difícil de largar. Porque eu concordo contigo, não é? Não é preciso ser todos os dias a determinada hora. Nós podemos ir todos os dias a determinada hora fazer qualquer coisa e não criar propriamente uma relação. E não Mas está lá. tem de ser em presença e em continuidade suficiente para a relação se estreitar, como qualquer relação. Porque esta é a questão, não é? Nós podemos ter muitos conhecidos, mas os amigos, não é? Aqueles que fazem parte da nossa teia íntima, são aqueles com quem a gente se vai partilhando com o tempo, não é? E que vai lá voltando, e que vai lá voltando, e que vai lá voltando. E com uns estão mais fortes, voltamos muitas vezes, e com outros voltamos danando, mas voltamos mesmo. Exato, Né? exato. E este lugar é o lugar da criação de relação. E eu sinto que ainda é mais difícil, porque é,
essa ilusão de separação é uma ilusão, como tu dizes, não é? Porque nada está separado, mas psiquicamente há uma separação, É não é? brutal, é E brutal. essa separação brutal cria um dano tal que eu sinto. Nós estamos aqui a falar, não é, da importância de alargarmos as relações mais que humanas, porque estamos numa teia de pertença e, na verdade, pertencemos a muito mais do que imaginamos. Mas esta separação psíquica, a meu ver, e eu acho que tu concordas comigo, também quebrou o estreitamento e a presença das relações humanas. Sim, 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 claro, claro. Porque este lugar que nós estamos a falar, não é? E abençoadamente penso ou espero que todos nós temos, pelo menos com uma ou duas pessoas, não é? Mas este lugar de o meu compromisso, o meu tempo, não é? E o meu não esperar nada de alguém também se está a perder. Porque tudo tem de ser funcional, tudo tem de ser em prol de qualquer coisa, tudo tem de me dar algo, ou se eu dou algo, tenho de receber. E isto até nem sequer é consciente, não estou a falar de calculismo, naturalmente, mas nós estamos tão habituados à utilidade, à produção e ao funcionalismo que estes bons lugares dos silêncios confortáveis entre duas pessoas que têm uma linguagem para além da cognitiva, este lugar de não me esquecer de telefonar a esta pessoa só para ela saber que eu penso nela. Posso até não ter nenhuma novidade. Sim, sim, Estes sim. lugares de nutrir relações começam a ser altamente danificados por uma coisa que tu trouxeste, não é? Eu tenho muitas coisas para fazer. A vida não dá. E é real, eu também sinto isso na minha própria vida, não é? Não, não são desculpas, mas é como se houvesse de facto, uma separação entre aquilo que é a verdadeira nutrição, não é? Que é o alimentar as relações que nos devolvem a nós mesmas, e aquilo que é o mundo a acontecer nesta velocidade estonteante e completamente louca. E essa dor é uma ferida aberta que carregamos, porque essa é uma das consequências devastadoras do hiperindividualismo, Sem dúvida. que torna tudo transacional. Sem dúvida. Sem E, dúvida. e o hiperindividualismo é ele próprio um sintoma de relações devastadas já, não é? E se nós pensarmos em termos culturais, eu tenho estado aqui a falar muito do que tem sido depositado em nós. Ou seja, nada disto começa connosco, não é? Nós estamos a falar daqui de um tabu Claro, cultural que desde pequenino nos acultura, não é? Nos molda. E uma das coisas, por exemplo, é tão simples quanto isto, a exigência de que um bebê seja independente o mais cedo possível, que seja que durma no seu quarto, que seja que tenha toda essa independência, que é uma independência que em termos de corpo mamífero, não faz sentido. Em termos de coletivo relacional, em termos de intimidade, em termos de ecologia da própria relação, não faz sentido. Então, todos nós hum, vivemos com estas premissas, não é? Que nos envolvem também e que fazem parte, e como tu trazias, não é? Fazem parte do nosso metabolismo, fazem parte da forma como nós pensamos, como nós nos colocamos, não é? Qual é a nossa postura perante as relações, perante tudo. A grande questão é que o território do hiperindividualismo não é um território relacional, é um território transacional, é como trazias, não é? Tudo tem que ter uma utilidade, uma função a uma velocidade estonteante. Mas esse não é o tempo das relações, esse não é o tempo do vínculo. E há coisas que vão ficar completamente erudidas, amordaçadas e exiladas nesse caminho linear, que é a pertença, que é o ancoramento, que é o acolhimento, que é a intimidade. O hiperindividualismo não foge à intimidade, foge dela.
Porque a intimidade está cheia de migalhas e nódoas. A intimidade não é para ser perfeita. A intimidade é para ser vivenciada, não é? E para ser maturada em conjunto, e seja em silêncio, seja em partilha, não é? E E, pede negociação, pede concessão, pede que penses exato, no outro, pede exatamente. que por vezes que as tuas necessidades fiquem de lado e hoje em dia dizer isto parece que é um pecado. Eu vou pôr as minhas necessidades de lado porque alguém está a necessitar, não é? Não, mas tu primeiro. E isto, ou seja, estou a falar dos exageros, não é? Claro, Aquilo que por vezes era um lugar que nos anulava totalmente, tornou-se agora num lugar que nos anula totalmente na mesma, não é? Porque quem sou eu sem relações? Quem sim, sou eu sem cuidar destas coisas que eu amo e que preservo e que cuido? sim, sim, Quem sim. sou eu quando não sou capaz de pôr de lado uma necessidade minha à qual eu posso voltar, não é? Por algo que neste momento, nas minhas emoções, no meu carinho, no meu cuidado, me é importante. Quem sou eu sem esse compromisso? Quem sou eu sem esse compromisso? E, na verdade, a última aula que demos agora de ecopsicologia eh, fala é exatamente sobre as questões de identidade, não é? E uma das questões que é trazida nessa aula é que há várias formas, há formas diferentes culturais de nutrir e criar uma identidade. A nossa forma cultural não é universal. Eu vou dizer outra vez, a Ora nossa bem, cultural de criar identidade, forjar uma identidade, não é universal, nem é mais natural humana que outra qualquer. É apenas uma destas possibilidades. Ou seja, nós forjamos a identidade no individual, não é? Em sermos autónomos, em sermos independentes, em nos distinguirmos. E depois existem as identidades sociocêntricas e existem as identidades indígenas. As sociocêntricas, elas concentram-se na ideia do coletivo, onde as relações com os teus parentes são mais importantes do que hum, tu distinguires-te. Aliás, a distinção aí nem sequer existe. Não é? E a identidade indígena dá aso a expressões como eu rio, eu montanha, nós floresta. Porque não há uma distinção não só do coletivo humano, mas do território. O território e cada habitante, que nós diríamos cada pessoa singular e independente, formam uma teia que não foi quebrada. Qual é que é o nosso medo que nos foi instaurado, não é? Pela preciosidade da nossa identidade. E porquê? Porque não temos valor intrínseco cultural. Temos que nos distinguir para sermos valorizados. Enquanto que nós temos muito medo quando baixamos, quando vamos a estes lugares coletivos, mas então vou perder a minha identidade. Então vou-me perder. Então deixo de existir. E aqui a questão é, nenhum de nós, eu pelo menos não conseguimos imaginar o que é sermos nutridos numa identidade que não é individual. Porque essa é a nossa premissa, novamente, metabólica, não é? Corre-nos nas veias, nos ossos, não é? Faz parte, tudo à nossa volta fala essa linguagem. Não é? Agora, quando há uma liberdade de pertença, de pertencer ao território dessa forma, não é? E é muito interessante ouvir pessoas que nascem e crescem com essas outras formas de ser humano, que eu acho que é uma coisa maravilhosa haver muitas formas de ser humano, uh, que é o que elas dizem, esta questão da pertença e do compromisso responsável e maduro perante o coletivo humano e não humano, não apaga quem és. Porque cada pessoa é naturalmente única, preciosa, singular e completamente válida. Ou seja, há uma grande diferença que acontece na nossa cultura, que nós não somos válidos só por existirmos. E nestas culturas, não digam todas, estamos aqui a falar, não é? certíssimo, claro. Estou a simplificar uma coisa muito, muito mais diversa, mas, mas onde, ou seja, não há aqui uma entrega, uma anulação de quem somos, não é? Isso acontece no nosso contexto entre cultos e coisas que tais, onde sim deixas de poder ser tu próprio, mas num coletivo saudável não Certíssimo.
acontece, não é? Há uma grande diferença, e queria só trazer assim esta diferença porque é importante, acredito eu, a vida vibrante persevera na diversidade. A diversidade é das coisas mais bonitas e mais potentes que nós temos. E é o que sustenta a teia da vida, é o que sustenta os ecossistemas, é a diversidade, não é? A biodiversidade. E isso é válido também para os sistemas humanos. Então, enquanto nós também, neste contexto cultural que se acredita separado e com todas essas feridas abertas, não é? Que nos acaba por trazer de solidão também, não é? Sentir que ninguém nos vê, enfim, todas essas consequências da modernidade hiperindividual, quando nós também percebemos que, espera, mas existem outras formas de ser humano. É como se fosse é como se fosse um néctar que também nos fertiliza, não é? Não há um botão, quero só terminar a dizer, não há um botão em que vamos de repente mudar e ai, tudo vai mudar porque não funciona assim. Mas somos sementes, não é? E podemos ir semeando coisas diferentes a seu tempo. Sim, sim. E isso é muito importante, não é? Este lugar do não há um botão, não é? Eu vejo muito como abrir um bocadinho mais a consciência, abrir um bocadinho mais todas as narrativas e conceitos que eu já trago, poder abrir a outras narrativas e conceitos de forma em determinados momentos, porque há coisas que quase nos estão no ADN, não é tão difícil de mudar, mas em determinados momentos poder fazer escolhas conscientes. Uhum. Não a escolha que já está dentro de mim como é assim que se faz, ou isto é que é o certo, e se toda a gente faz assim, porque é que eu não é de fazer? Mas este lugar das sementes, como tu própria disseste, não é? Que umas vão crescendo, outras nem tanto, e que em algum momento me fazem perguntar: mas porquê é que eu faço assim? Não é? E porquê é que eu não experimento olhar de outra maneira? E porquê é que eu não posso adotar também esta outra visão para a minha vida? E isto é tão rico, não é? Tu falavas desse lugar da diversidade e o medo que nós temos da diversidade. Não é? Num sistema tão frágil, tão egóico e com um lugar egóico tão fragilizado, naturalmente não é sustentado por nada, não é? Quando nós falamos de hiperindividualidade, onde é que estão as âncoras que sustentam? E portanto é tudo tão frágil que tudo o que é diferente é ameaçador. Exatamente. E quão duro isso é, não é? Quão duro isso é eu própria ser um telhado de vidro. Quão duro é eu caminhar e tentar sustentar-me em narrativas que a vida em si, em todos os meus olhares, põe em causa. Não é? Mas nós vivemos assim, não é? Neste lugar do não, tem de ser assim, tem de ser assim. Assim eu estou segura. Sim, sim, sim. Que paradoxo que é sentirmos seguros no mundo em que vivemos hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E queria trazer também, é quando o que estavas a dizer exatamente, é mesmo, nós trazemos isto tudo no corpo, não é? Trazemos isto tudo na forma como agimos, como reagimos, como Sim, decidimos, como sentimos, ou seja, são estes sedimentos, são sedimentos ah, culturais que, novamente, não são peles que possamos tirar rapidamente, são processos, não é? São processos que nos atravessam também. Mas também quero trazer que, na verdade, a nossa natureza é relacional. E é quando exatamente o que tu trazias agora, não é? Que a vida está sempre a demonstrar-nos, às vezes não de forma muito elegante, mas pronto, a vida está sempre a demonstrar-nos a importância da relacionalidade, não é? A importância do carinho, a importância do compromisso, da responsabilidade, da maturidade, nessa, nessa ancoragem, nessa pertença, nesse ser, nesse colo, nesse colo. Não é? Porque uma das narrativas que também impede a relação com o mais que humano, com o território, com as suas criaturas, com os seus elementos, é porque o território é para administrar e para ser controlado e para ser domesticado. exatamente. O território é inferior, o território é Exatamente. selvagem, é monstruoso e é para ser completamente amordaçado e
vivenciado à mercê do que o ser humano precisa, seja lá que consequências isso tenha. Ser humano moderno neste contexto, novamente, nem todos os lugares agem desta forma, mas está muito, sem dúvida, está muito globalizado de alguma forma. E essa premissa, porque parece uma premissa tão simples, que vem da separação, que se cimenta no hiperindividualismo e que evita que na tal, como tu trazias, a tal transacionalidade das relações. Uma das coisas que muitas vezes me perguntam, então, mas eu vou para aquele lugar para quê? Não há um lugar, não há um para quê. Há a vida. E há essa devoção, há essa rendição, há algo que não tem para quê, que não pode ser quantificado, mas que nos abraça mesmo assim. Como é que tu, Sofia, isto acontece muitas vezes, não só para quem nos procura no curso de Introdução à Ecopsicologia, como se vê no mundo, não é? Este lugar das crises ecológicas, este medo do colapso do mundo, não é? Esta urgência. E muitas vezes, quando estamos mesmo nas aulas e estamos a trabalhar estas temáticas, vem este lugar que é difícil, não é? Não só é difícil, porque eu estou a entrar usando uma palavra que tu usas que eu gosto muito, em descolonização de mim mesma, não é? Como a olhar para o impacto de todas estas coisas e como é que se sustenta a esperança? No meio de tanta consciência de perda e luto, como é que se sustenta a esperança? Eu diria, eu diria que o próprio lugar do luto é um lugar profundo de regeneração, de presença e de esperança e de fertilidade, mas não é um lugar de controle. Então, para mim, pessoalmente, uma das membranas que a ecopsicologia me ajudou também a atravessar, eu, pessoalmente, ah, que tenho crises de ecoansiedade, sem dúvida, não é? E há várias coisas, não é? Se por um lado, nós já perdemos muitos mundos, já muitos mundos foram perdidos e muitos mundos foram refeitos, não é? Por outro lado, a nossa eco-ansiedade aqui no norte global é uma eco-ansiedade que vem, se calhar, também mais de um medo de perda da nossa cultura, porque já muitos mundos têm acabado no sul global. Há muitas populações à beira do nada, e já com muita aniquilação e muita extinção, ou seja, o processo, ele ocorre, está sempre a ocorrer, e nós aqui vivemos assim numa bolha onde parece que vai estar no futuro. Ele não está no futuro, ele está aqui. Não é? Isso. Há um lugar que é este lugar, novamente, como é que eu ia trazer? Hum, há uma lucidez poética numa presença que não nega a realidade. E há uma maturidade também, e tudo isto navega com o paradoxo, não é? Em que há algo que evita que nós aqui toquemos nestes assuntos que são dolorosos, não é? Este é um lugar de dor profunda, de minas a céu aberto, de céu esventrado, de ecocídio, de genocídio. Então é um lugar terrível, não é? É um lugar, mas algo que evita dentro deste pacote do hiperindividualismo que temos estado a falar, é o solucionismo. E o solucionismo é uma prática que nos habituou a exigir respostas antes de sequer saber elaborar a pergunta. Antes sequer de saber os contornos do que é que estamos a sentir. Ainda não sabemos a história do que estamos a sentir, mas estamos a exigir já a resposta final, limpa e que não, enfim, que não implique muito com a minha vida, porque eu tenho mais que fazer. Não me tiro do conforto. Exato, exato. E o que estamos a atravessar coletivamente, tira-nos do conforto. E enquanto nós não aceitarmos isso, aqui
genericamente falando, é um conforto mais existencial neste momento, mas é profundamente assoberbante ou assoberbador, não sei muito bem qual é o mais correto aqui. Mas, enquanto nós não atravessarmos esta membrana de aceitar que, sim, e repara, o aceitar aqui, na nossa mente solucionista, diz-nos: pronto, já desistiu, eu não quero desistir, e portanto eu não sei gerir isto, então vou fechar-me e nada disto está a acontecer. Tá. Então, o lugar da maturidade é o lugar do luto. E o luto é este amor, esta relação da vida, não é? Este parentesco da vida. Nós, como natureza, nós sentimos estes múltiplos colapsos. Não há como não sentir. Podemos não os saber nomear, podemos não os querer validar, podemos não ter espaço para o fazer. Tudo isto é legítimo. Mas até que hajam alguns fios que validem este luto maior, é muito difícil encontrarmos alguma esperança ou alguma paz nos processos. Um, há este é um luto coletivo, não é um luto individual. É uma dor coletiva, não é individual, mas atravessa todos os nossos corpos. Não é? E nenhum de nós tem solução. E isto para a nossa mente ocidental é um grito. Terrível, É terrível. horrível, terrível, terrível. No entanto, este é o lugar da complexidade, é o lugar do paradoxo. E assumirmos esta dor funda, este ruído fundo, este grito fundo, vai nos ajudar também a procurar relações, lugares, presenças, tempos de acolhimento. E é nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. As pequenas coisas conseguem ser muito potentes, como estar com a Ribeira, por exemplo. É tão simples. Eu volto a dizer o que disse no início, é tão simples que a nossa mente, com todos estes sedimentos, não é? A nossa mente e o corpo, com todos estes sedimentos culturais, fica assim. hum. Mas é corpo, é mamífero, como eu costumo dizer, é sabedoria mamífera de milhões de anos. Então, eu diria que é nas pequenas coisas. Sim. Subscrevo completamente. E nós sabemos isto, nós todos sabemos isto, não é? Muitas vezes, quando atravessamos crises profundas, circunstanciais, é, é no mantimento das pequenas coisas que nós vamos sobrevivendo. Sem dúvida. Neste lugar de continuar a fazer o que há para fazer. E este é tão complexo, não é? Habituámos-nos a ver, primeiro habituámos a ver o luto como uma exceção, não é? Porque habituámos a ver o não positivo, o não linear, como uma exceção. E como tu dizes, não há exceção nenhuma, é o próprio emaranhamento da vida. E esta nossa fuga da tristeza, Hum. que está inerente em nós, sempre, e está presente e faz parte. Claro. ah, não nos permite estar com tranquilidade no caos. Outro paradoxo. Outro paradoxo. E quando eu digo com tranquilidade, não estou a levar aquela narrativa do eu estou tão bem no caos. Não, não é. Não é dissociação, não é? Eu estou em caos, eu estou em caos. E é isto, é a vida a acontecer, não é? É a vida a acontecer e estar em contacto com esse processo. Talvez a esperança venha desse lugar, não é? De quando conseguimos finalmente voltar a estar em contacto com esse processo, começamos a reatar as relações, não é? Uhum. Então, como a gente diz muitas vezes, não é? Não é para nós, não é para nós, não é? É para aquilo que vem, é para aquilo que vai crescer, mas novamente nós fazemos parte da teia. Sim, exato, exato, exato. E acho que o que disseste é mesmo importante, porque é intergeracional, lá está, não começou connosco, não vai terminar em nós. Não somos os salvadores, mas somos participantes co-criadores. E isso é muito potente. Não é? Sem dúvida. E isso leva-nos a outro lugar, porque o hiperindividualismo também privatizou a dor. E diz-te que a dor é tua. E não é. É coletiva, é ecológica, é a terra que grita. Certo, certo.
Então, Sim. este é também um lugar que sim sentimos singularmente, claro, mas como parte integrante da teia. Então, é um processo que é coletivo e há algo muito sanador, e todos nós sabemos isso, noutras esferas e noutras camadas e noutras histórias da nossa vida, que é muito sanador escutar pessoas que estão neste lugar também, que sentem da mesma forma, ou que não calam, ou que descobriram que já não podiam calar, ou que de repente descobriram uma linguagem que até dava voz a tudo o que sentiam. Então, o nosso valor do coletivo é esse, não É é? E é um fundamental. muito valioso, fundamental. Muito, Deus. Sim, 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 sim. O teu trabalho traz uma dimensão muito bonita deste, não é? E eu acho que se sentiu conforme ias falando, e até já abordaste isso, mas traz aqui uma dimensão muito bonita de reencontro com o sagrado, de ritual. Neste processo de desencantamento, separação, reencontro, como é que o sagrado entra, a teu ver? Como é que eu trago o sagrado para a minha vida neste processo? Eu resgatei, ah, em termos de processo pessoal, vale o que vale, obviamente, não é? Mas resgatei o sagrado pela imanência. E se a transcendência é o sagrado que está devocionado aos céus e que está lá em cima, a imanência vem do chão. A imanência agarra-nos nos pés, enraiza-nos a alma. A imanência, a imanência é esse sagrado completamente selvagem, tónico, não é? Que vem das profundezas, mas que é matéria, que é corpo, não é desincorporado, é corpo. E corpo é território, corpo é lugar, corpo é ecossistema, são todos estes múltiplos, no nosso caso, nós no nosso corpo temos múltiplos ecossistemas diferentes. O nosso ecossistema da boca é completamente diferente dos olhos, é completamente diferente da pele, e tudo isto são milhões de micro-organismos que somos. Nós somos um ecossistema completo, não é? Que pertence a um ecossistema maior. E isso é sagrado. Isso é profundamente sagrado, porque também nós temos-nos habituado, ou pelo menos essa é a minha interpretação e a minha leitura, que o sagrado está sempre lá fora, está sempre lá longe, só vem de vez em quando, mas o sagrado está sempre aqui. Porque o sagrado é a própria vida. E o sagrado é a própria vida na sua grande roda, não é? Não é uma vida truncada, onde é só aquilo que é bonito ou só aquilo que é inspirador, porque a morte também é sagrada. E este ciclo completo de vida e de morte que alimenta a vida, não é? Nós não nos podemos esquecer que vivemos num planeta que tem, assim, em termos cósmicos, tem uma lotaria cósmica de posicionamento em relação ao Sol, do anel, dos anéis de Saturno e dos anéis. É uma coisa incrível a lotaria cósmica. A lotaria cósmica da nossa atmosfera, que é sustentada pela própria vida. A nossa atmosfera é respirada por nós. Como é, como é que isto não é sagrado? Então, o Acredito. sagrado, no fundo, é este lugar de maravilhamento e de temor, claro. Porque o Claro, sagrado é sempre um mistério, é sempre algo que é muito maior do que nós, mas que nós estamos profundamente enredados nele. Somos ele. E isto hum, é tão, é tão biologia, é tão ecologia, como são também estas entidades todas, não é? Estas histórias que nascem daqui, estes lugares dos contos, estes lugares das sereias, tudo isto para mim, pessoalmente, converge neste, neste, nesta linguagem sagrada da própria vida, que não se pretende domesticar, nem é para ser contabilizada, mas é é para uma viver. tradução do sagrado para a linguagem humana, não é? Sim, É traduzir este sagrado que eu vivo e que está imbuído na vida em si para uma linguagem humana. sim, sim, sim. Sim, Sim. Eu digo isto, não quer dizer que eu esteja sempre a sentir o sagrado. Às vezes chateio que não há naturalmente, naturalmente. porque essa Às maneira vezes não estamos nada a sentir o sagrado. exato. Só para pronto, não dar aquela ideia, ai, não, 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 não há iluminação nenhuma aqui, não há nada. Mas há sem dúvida
esse pé no chão, que é uma coisa Sim, sim. sim, sim. Trazendo agora aqui um lugar mais pé no chão, não é? Um lugar prático, não é? Aqui fala-nos um bocadinho do curso de ecopsicologia, de introdução à ecopsicologia aqui na escola, nestas 12 semanas que nós vivemos. É um curso que eu gosto muito. Eu gosto muito. Não eu nada. É um curso extraordinário. Sou suspeita, mas eu gosto muito deste curso. É um curso que é desafiante. E eu acho que hum, já há tanta coisa tão superficial que se nós não nos desafiarmos um bocadinho, então nunca somos abanados das nossas posturas nem nunca temos nada em causa. E aprender é pôr em causa. Aprender é encontrar outras formas de ser. Aprender e desaprender, porque as duas coisas estão sempre em conjunto, não é? Então, o curso de introdução à ecopsicologia é um curso de introdução, obviamente, portanto, são 3 meses de introdução de várias perspectivas, conceitos, de práticas, de tudo isso, hum, mas que pretende abanar um bocadinho a nossa centralidade humana, que pretende abanar um bocadinho estas ideias do que são as relações, do que é o parentesco, no fundo é um curso que é um ecossistema ele próprio, que é uma travessia em várias, numa teia vibrante. É um curso que é também, enfim, eu acredito como todos os cursos, é feito pelos próprios participantes, não é? Porque cada Sem curso tem um dúvida, sistema diferente. sem dúvida. E portanto cada um também dá de si, não é? Das suas dúvidas, das suas questões, das suas zangas também, não é? E daquilo que porque pode haver momentos no curso em que há mesmo assim esse lugar de ai, ai, ai. Mas novamente, nós não estamos aqui. Eu sou muito sincera, eu gosto muito que não me atirem areia para os olhos. Eu gosto de. Não digo que não tenho véus, todos nós temos véus, todos nós temos lentes, todos nós temos, não é, uma data de torções na nossa forma como percepcionamos as coisas, mas eu acredito no enorme valor que é trazer ferramentas para as coisas tal como elas são. Ferramentas relacionais e ferramentas conceptuais também. É um curso é um curso de praxis, não é? E a praxis traz tanto prática, mas também traz teoria. Quero só terminar por dizer esta parte importante, porque nós muitas vezes queremos a parte prática. Mas a parte prática, se nós não abanamos as posturas e se nós não abanamos partes da teoria que nós acreditamos que é normal e que é assim e que não há outras formas, a nossa prática não vai mudar, porque não temos referência, porque não mudamos de território, porque não abanamos as margens, porque não furamos a membrana. Então, estes dois lugares muito vivos, tanto da parte teórica como da parte prática, depois casam, não é? E criam aqui a possibilidade, depois de cada pessoa, com o tempo, ir vivenciando, ir testando tudo isto na sua própria vida, no seu corpo, no seu território, e no seu próprio tempo, na verdade. Sim. Sim, vale muito a pena. Efetivamente abana, mas há abanões que valem muito a pena. Eu própria, quando fiz a formação, senti isso e fui muito abanada. E nunca mais parou. Sim, 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 sim. Eu acho que o ser abanado é importante porque nós aqui vivemos assim isto não é um lugar de culpa, atenção, De todo, é o de contexto todo. que nós estamos, mas há aqui uma espécie de inocência privilegiada que todos nós vamos, enfim, sustentando sem querer, porque é difícil às vezes confrontarmos com estas coisas, mas esta é a realidade do nosso mundo e há um amor profundo à vida para o fazer. Esse é o lugar de onde este curso nasce. É um amor profundo à vida. Absolutamente. E é um amor profundo às Absolutamente. próximas gerações e ao que aqui deixamos e ao que estamos realmente a semear. E esse é principalmente o lugar de onde eu faço esta formação, de onde nós a fazemos. Acredito eu. Oh, minha Sofia, tão bom, tão bom. Como é que já passou uma hora? Não faço ideia, mas já passou. Diz-me uma coisa. Se neste momento pudesses sussurrar qualquer coisa à alma de quem nos ouve, o que é que seria?
Implica o que implicar. Volta. Volta. Que bonito, E aqui. que bonito. Minha amiga, grata muito por esta conversa tão boa, tão boa, tão boa que tivemos Obrigada. aqui. Espero que quem nos escutar também sinta esse teu amor profundo por este trabalho tão sagrado que tu fazes. Obrigada. Obrigada a ti e pela conversa e por tudo. E por tudo. Grata muito. E obrigada. Então, spoiler, na nossa próxima conversa vamos ter a Patrícia Rosa Mendes a falar comigo sobre condoterapia. É que bom. Até à próxima.